Glorificado seja aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Um prazer, mais uma vez, estar com você, ter o privilégio de participar desse grupo de estudo da Bíblia, de oração, de louvor com você. Muito obrigado, viu? Por me dar esse privilégio de poder estar aí com vocês, participando desse momento que é tão sublime. Como é que foi o seu dia? Muita luta, muito trabalho, muitos estudos. Não sei como é que você está aí, mas o fato é que você está aí. Parabéns por essa decisão de buscar a Deus, e sempre que a gente busca o Senhor, a gente encontra, porque Ele é maravilhoso, Ele tem prazer de se encontrar com a gente. Pois bem, o nosso tema de hoje, você está vendo aí, renascidos pelo arrependimento. Quando o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, mais de uma vez Ele disse que não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse verso, por exemplo, está lá em Lucas capítulo 5, 32. João Batista, aquele que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, o destemido pregador do deserto, ele gostava de dizer assim: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E depois de Jesus, os seus discípulos, seus apóstolos, todos seguiram chamando as pessoas ao arrependimento. Eu me lembro, por exemplo, do texto lá de Atos, capítulo 2, verso 38, quando depois de Pedro e os demais apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, pregarem para uma grande multidão, muitas pessoas naquela multidão, depois do sermão, disseram assim: agora, irmãos, o que nós faremos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E olha aqui uma coisa, Pedro sabia muito bem o que falava. Cerca de 2 meses antes, na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus por 3 vezes. E depois de tê-lo negado, Pedro caiu em si, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aquele choro de Pedro foi um choro de genuíno arrependimento. No grego, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra arrependimento é metanoia. Metanoia significa exatamente mudança de mentalidade. Envolve 3 áreas vitais da vida: a mente, que é a admissão racional do erro, envolve nossas emoções, quando a gente sente tristeza, quando a gente lamenta pelos nossos erros, e envolve também a vontade. Isso inclui uma decisão de mudança de atitude, de postura, de comportamento. O arrependimento, ele se confirma genuíno, autêntico, profundo. Não é quando você apenas chora, mas, acima de tudo, quando você muda. Sabe que tem gente que nem chora, mas se arrepende de verdade. Já existem outros mais emotivos que muitas vezes choram, choram e choram até muito, mas não necessariamente estão arrependidos, porque não mudam de atitude. O arrependimento genuíno se confirma, repito, não quando você simplesmente chora, mas quando você muda seu modo de pensar e de agir. Outro aspecto importante que vale a pena salientar é Deus quem nos leva ao arrependimento. Isto mesmo, é Deus quem concede ao homem o arrependimento. E o desejo de Deus é que todos se arrependam. Mas olha um detalhe, Deus não força. Deus convida você, Deus convida a mim, a nós todos. Mas Ele não força, Ele não obriga a pessoa a se arrepender. Quando você aceita esse presente de Deus, esse dom de Deus que é o arrependimento, quando você aceita e permite, o propósito de Deus é alcançado. Mas o ser humano tem a liberdade para resistir, para rejeitar, se assim quiser. O propósito de Deus é levar todos os seres humanos ao arrependimento, para que todos sejam salvos. E eu quero ler um texto muito lindo, vou até me sentar aqui e partilhar esse texto com você. Está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 4. Olha só o que está escrito. Falando a respeito de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus que todos os seres humanos sejam salvos. Você compreende? Deus não faz acepção de pessoas. No coração de Deus, o propósito é que todos alcancem a vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu por um povo específico, por uma nacionalidade, uma etnia, por um povo de uma determinada cultura, de um determinado idioma, de uma determinada igreja. Não, claro que não. Quando Cristo morreu, ele morreu por todos. E o desejo de Deus é que todos os seres humanos se arrependam. Outro texto que eu quero compartilhar com você, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já estou buscando aqui na minha Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Olha só o que está escrito. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza produzida por Deus. O texto bíblico diz que ela produz arrependimento para a salvação e a ninguém traz pesar. Quando Deus nos leva ao arrependimento, Deus está, na verdade, buscando nos salvar e não nos condenar. A tristeza produzida por Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A grande prova de que nós recebemos uma nova vida em Cristo, que o nosso arrependimento foi genuíno, de que nós somos perdoados e agora nós temos uma nova vida em Cristo, é exatamente o fruto disso, que é a paz, a alegria que vem ao nosso coração. Eu pergunto para você, o que você tem dito, o que você tem feito, talvez pensado, que você sabe ser contrário à vontade de Deus, que você sabe que ofende a Deus e ofende ao seu semelhante. Peça a Deus perdão, peça com sinceridade. Clame ao Senhor por sua misericórdia e por sua graça. E acredite, Deus vai lhe perdoar. E se você me dirá assim, mas eu preciso primeiro me arrepender, então peça a Deus arrependimento, peça. Ele ouve sua oração, Ele atende sua oração com prazer. Confesse, peça a Deus poder para ter consciência do erro, para ter tristeza por esse erro e peça a Deus poder para abandonar o erro. Eu lhe digo com toda sinceridade, com toda segurança, não há nada melhor nessa vida do que a gente viver no centro da vontade de Deus. Quando você sabe que está no centro da vontade de Deus, você tem paz no seu coração, você tem alegria de viver. Quando você sabe que está no centro da vontade de Deus, você se sente seguro. Eu não tenho dúvida de que sentir-se no centro da vontade de Deus é sim o melhor da vida. Não há riqueza maior, não tem dinheiro que pague esse prazer de saber que estamos vivendo segundo a vontade do Senhor. Não há sabedoria maior na vida do que esta, de estar unido a Deus pela fé. Não há força maior. Os mais fortes de todos neste mundo não são os mais inteligentes, os fisicamente mais fortes, os mais capacitados financeiramente ou desenvolvidos intelectualmente. Os mais fortes são aqueles que pela fé estão ligados a Deus, são aqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Que nós todos sejamos renascidos pelo arrependimento e assim em Cristo nós encontremos perdão e uma nova vida. Deus abençoe você. E amanhã, não se esqueça, nós temos mais um encontro marcado. Será um prazer compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com você.